Nihongosos de plantão do meu coração. Você sabe como se diz que algo é chato, entediante em japonês? Ou você sabe dizer como ficar bravo ou como alguém ficar bravo, irritado em japonês? Se sabe ou se não sabe, vem comigo que eu te ensino. Bora lá, vinheta. Ora, 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 meu nome é Felipe, eu ensino japonês para vocês aqui nesse canal de uma maneira, procuro ser de uma maneira leve e descontraída, tá? E eu já vou falando assim, ó, fica até o final desse vídeo que eu tenho uma surpresinha, um bônus para você lá no final do vídeo, tá bom? Lá no final do vídeo. Mas antes, vamos ver como é que se fala chato em japonês e como se diz que ficou bravo em japonês, tá? Primeiro, como se diz chato. Lembrando que eu preparei essas aulas com a ajuda da inteligência artificial do momento, o Chat GPT, tá certo? Fui lá e perguntei para ele assim, ó, ou melhor dizendo, eu fui lá no meu dicionário, vi duas maneiras diferentes de dizer chato, entediante, e perguntei para o chat GPT qual que é a diferença entre os dois. Ele me respondeu e eu montei uma aula aqui bem interessante. Vamos lá. Então, chegamos aqui ao meu editor de texto. Não, isso aqui é o Mind Master. É um programinha que eu adquiri que faz esses mapas mentais, o que deixa as coisas mais fáceis de entender. E nós temos aqui duas maneiras de dizer que algo é chato em japonês. Essa primeira maneira que está em azul, que é tsumaranai, tsumaranai, e essa maneira roxa aqui que significa, ou se diz, se pronuncia, taikutsu, taikutsu, tá certo? Vamos ver qual que é a diferença? Vamos começar pelo azulzinho, vamos aqui abrir a explicação. Tsumaranai é um adjetivo na forma i, tá? Se você não sabe muito bem, no japonês existem dois tipos de adjetivos. Os adjetivos na forma i, que termina sempre com hiragana i, e os adjetivos na forma na. E aqui está escrito errado, e meu toque não deixa isso permanecer assim, mesmo porque eu quero ensinar vocês de maneira correta, né? Então vamos lá, vamos aqui, adjetivo, adjetivo, tá? Então, essa palavra, como diz aí na explicação, significa chato, sem graça ou aborrecedor, né? É uma expressão, conforme a explicação mesmo diz, para descrever coisas que não despertam interesse, que não são divertidas. A gente usa isso para atividades, programas de TV, filmes, livros, qualquer coisa que é chato, sem graça, é tsumaranai. Então, vamos lá ver alguns exemplos aqui nas frases aqui embaixo. Vamos abrir? Olha, aqui está escrito Kino no ega wa tsumaranakatta desu. Kino no ega wa tsumaranakatta desu. Muito bem, então vamos lá por partes, né? Kino é ontem, eiga é filme, tsumaranakatta é o tsumaranai no passado. Sim, os adjetivos a gente conjuga no passado em japonês. Ideia nova para nós? Mas o japonês acontece assim. Tsumaranakata significa tsumaranai no passado. Foi chato, foi chato. Não é chato, foi chato. Então, por isso, o filme de ontem foi chato. Mais um exemplo aqui, ó. Kono hon wa tsumaranai no de yomu no o yamemashita. Konohon significa este livro. Tsumaranai é chato, esse livro é chato. No de, por causa disso, né? Por causa disso, yomu no o, yomu no é o fato de você estar lendo, né? Yomu significa ler. Yomu no o yamemashita. Yamemashita significa parei no passado. Então, este livro é chato, como este livro é chato, então eu parei de ler. Tá certo? Mais um exemplo aqui, ó. あの人と話すのはつまらないです。あの人と話すのはつまらないです. Ou seja, anorito é aquela pessoa. Essa partícula to significa com aquela pessoa. O que com aquela pessoa? Hanasu, conversar. Conversar com aquela pessoa, tsumaranai.
é chato, é sem graça, é aborrecedor. Sim, conversar com aquela pessoa é chato. Anohito to hanasu no wa tsumaranai desu. E próximo, e talvez último exemplo, com certeza último exemplo. Assim como você está vendo até agora, se você suportou até esse momento, você vai concordar com isso que está escrito aqui. Kyou no jugyo wa tsumaranai desu. Kyou no jugyo wa tsumaranai desu. Kyou é hoje. Jugyo é aula. Tsumaranai é chato. Portanto, a aula de hoje é chata, assim como está escrito aqui. Então nós vemos que tsumaranai significa algo sem graça, chato, aborrecedor. E taikutsu? Taikutsu também é chato, mas em que sentido que taikutsu é chato? Taikutsu é um adjetivo na forma na e significa tédio, tedioso ou monótono, né? Porque é um adjetivo. É uma expressão mais formal do que tsumaranai e é usada para descrever que uma aula é chata, uma reunião monótona, assim por diante, tá? Então é chato no sentido de ser tedioso, de ser monótono. Do outro lado, é chato no sentido de ser sem graça. Os dois é chato do mesmo jeito, tá certo? Vamos ver alguns exemplos então? Abrindo o primeiro exemplo aqui e rolando a página para você ver, centralizando, está escrito aqui. Kono hon wa skoshi taikutsu kamoshiremasen. Kono hon wa skoshi taikutsu kamoshiremasen. Então, o que nós vemos aqui? Kono hon é este livro. Skoshi, um pouco. Taikutsu, entediante, chato. E essa expressão, kamoshiremasen, talvez, pode ser. Por isso está aqui embaixo, este livro pode ser um pouco entediante. Esse livro talvez seja um pouco entediante. Ou chato também, né? Deixa eu colocar entre parênteses aqui, ó. Vou fazer o seguinte, chato, e aqui, entre parênteses, não esse entediante. Pronto, agora estamos conversados e vamos abrir o próximo. Aqui, ó. Ofisu de no shigoto wa tokidoki taikutsu desu. Ofisu de no shigoto wa tokidoki taikutsu desu. Ofisu, escritório. Vem do inglês essa palavra, tá? Shigoto, trabalho. Ofisu de no shigoto é o trabalho no escritório. Tokidoki, às vezes. Taikutsu desu, entediante, é chato. O trabalho do escritório, às vezes, é entediante, é chato. Mais um exemplo aqui de taikutsu. Sono terebi bangumi wa taikutsu da to omoimasu. Sono terebi bangumi wa taikutsu da to omoimasu. Ou seja, sono terebi bangumi. Terebi bangumi é programa de televisão. Esse programa de televisão, taikutsu, entediante, chato, da to omoimasu. Eu acho que esse programa de televisão é chato, é monótono, é entediante. Tá certo? E por último exemplo, eiga wa taikutsu desu. Ou melhor dizendo, eiga-kan. Eiga é filme, eiga-kan é cinema. Eiga-kan, aquele cinema. Taikutsu é entediante, chato. Tá certo? Então nós vimos até aqui duas maneiras de dizer que as coisas são chatas. E enquanto eu vou explicando as coisas para você, eu vou tentar mudar aqui para o outro mapa mental que nós temos aqui. Mas duas maneiras de dizer que é chato. Primeiro, tsumaranai e depois taikutsu. E agora nós vamos ver duas maneiras de dizer que nós estamos irritados, que nós estamos nervosos em japonês. E vamos fazer isso usando os onomatopeias. Duas onomatopeias que transmitem a ideia de que nós estamos bravos ou que alguém está bravo, nervoso, tá certo? Então vamos lá, voltando aqui à matéria. Olha, maneiras de dizer que está irritado em japonês. Tem essa daqui, iraira suru, e tem essa daqui, unzari suru. Iraira e unzari são duas onomatopeias. O que são onomatopeias? São aquelas palavras que imitam os sons ou fazem o som das coisas. Existem
No japonês, a onomatopeia que imita os sons dos animais, de alguma coisa fechando, alguma coisa batendo. Existem as onomatopeias que são sons que se coloca que têm um significado. No caso, essas duas aqui são sons que se usa bastante que têm um significado. Tanto irá, irá como dari significa ficar irritado de alguma maneira. E aí a gente coloca o verbo suru juntamente com essas onomatopeias e eles transmitem a ideia de estar irritado com alguma coisa. Vamos ver a diferença então? Irá, irá. Irá, irá é uma onomatopeia que significa estar irritado ou paciente, impaciente com alguém. É usado para expressar uma irritação momentânea e passageira, causada por algo que às vezes não saiu como a gente estava esperando, estava fora dos planos, tá certo? Então, irá, irá é isso. Exemplos. Kyou no densha wa, ou melhor, kyou wa densha ga okurete ite iraira shimashita. Kyou wa densha ga okurete ite iraira shimaimashita. Ou shimashita, né? Ok? Kyou wa é hoje. Densha ga é o trem. Okurete ite estava atrasado. Iraira shimashita. Fiquei irritado, tá vendo? Alguma coisa não saiu conforme os planos. Eu queria ter pegado o trem naquele horário. O trem atrasou, fiquei irritado. Iraira shimashita. Mais um exemplo aqui, ó. Kodomo tachi ga urusakute iraira shite imasu. Kodomo tachi ga urusakute iraira shite imasu. Kodomo tachi são as crianças. O que as crianças estavam fazendo? Urusakute. Urusai, vem de urusai, tá? Urusakute significa elas estão enchendo o saco, elas estão fazendo barulho, elas estão incomodando, tá? Kodomo tachi ga urusakute, elas estão incomodando, enchendo o saco. Iraira shite imasu. Estou ficando irritado. Elas estão enchendo minha paciência, estou ficando irritado. Sabe essas crianças assim, correndo para lá e para cá, para lá e para cá? Então, isso é urusai. Enche a paciência. Mais uma vez aqui, ó. Ou melhor dizendo, mais um exemplo. Smaho no sousa ga umaku ikanakute iraira shite iru. Smaho no sousa ga umaku ikanakute iraira shite iru. Smaho é smartphone. Smartphone. O japonês fala assim, smaho. Smaho. Sousa significa quando você mexe, né? Cada comando que você dá é um sousa, tá? Um sousa. Então, eu coloquei aqui mexer ou usar, mas sousa é dar os comandos para o celular. Essa expressão, umaku ikanakute, vem de umaku ikanai, que significa não foi muito bem, não foi direito, não foi do jeito que eu estava esperando. Então, por causa disso, irairasteiro, fico irritado. Então, quando não consigo usar meu smartphone direito, quando os comandos, umaku ikanakute, não dá direitinho, eu fico irritado. E por último, denwa ga naripanashi de iraira suru. Denwa ga naripanashi de iraira suru. Naru, né? Naru. Denwa é telefone. E naru é tocar. Agora, quando você coloca alguma coisa depois da expressão panashi, panashi, então naripanashi, é que ele ficou tocando e sem parar, né? E, por exemplo, você deixou a porta aberta. Doa o akepanashi. Você deixou aberta. Você largou aberta. Então, você largou o telefone tocando. Então, denwa ga naripanashi de iraira suru. Fico irritado porque o telefone não para de tocar. Ou, melhor dizendo, o telefone não para de tocar. Isso me irrita, me deixa irritado. Então, a primeira maneira que nós vimos de falar que estamos irritados é iraira suru. Agora nós temos unzari suru, que significa o que especificamente? Vamos abrir a explicação? Aqui, unzari é uma outra onomatopeia que significa estar farto, cansado,
Então, é usado para expressar um tédio, um desgosto profundo. Não é algo que acontece de repente, é uma coisa que vai acumulando, é um nervosismo, uma irritação que acumula, tá certo? Então, por algo que se repete, por algo que não muda. Então, você viu uma coisa lá, tá errado. Você volta lá, tá errado. Aí você não fica irairasuru, você fica unzarisuru. Tá? Você fica irairasuru quando as coisas não saem do jeito que você quer, uma vez só ou outra, aí você fica irritado. Mas unzari é ficar irritado no sentido de estar farto, porque aquela coisa vem se repetindo, repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. Então vamos aos exemplos aqui. この仕事は同じことを繰り返すので、うんざりしています。この仕事は同じことを繰り返すので、うんざりしています。Ou seja, quando仕事é este trabalho, 同じこと、coisas iguais, 繰り返す, repetir, ou seja, então esse trabalho é repetitivo. No de, por causa disso, estou farto dele, estou irritada porque ele só a mesma coisa, só a mesma coisa. Vamos para o próximo exemplo aqui. 天気が悪くて毎日家にいるのはうんざりです。天気が悪くて毎日家にいるのはうんざりです。天気é tempo, né? O tempo, o clima. 悪くて tá ruim, está ruim, o tempo está ruim. Mainichi, todos os dias. Ieniru, ficar em casa, estar em casa. Isso é unzari. Então, o tempo está ruim e estou farto, estou irritado de ficar em casa todos os dias. Tá certo? Unzari suru. Mais um exemplo aqui. Mata chikoku suru to iwarete, unzari shimashita. また遅刻すると言われて、うんざりしました。また遅刻。また significa mais uma vez, novamente. 遅刻する, chegar atrasado. To 言われて, me disseram. You é quando eu falo. Yuareru é quando falam para mim. Então, また遅刻すると言われて, me disseram que chegaria atrasado novamente. Unzari shimashita. Fiquei irritado, fiquei farto. Aquela pessoa sempre chega atrasada, ela não melhora. Unzari suru. E por fim, último exemplo. Hito no kotoba ni wa unzari shimasu. Hito, aquela pessoa. Kotoba, palavras. Unzari shimasu. Fico farto. Fico farto com o quê? Com as palavras daquela pessoa. Ela sempre fala daquela maneira, sempre fala aquelas coisas. Ah, já não aguento mais. Unzari shimasu. Muito bem, então nós vimos duas maneiras hoje de falarmos que estamos irritados, que seria irairasuru ou unzarisuru, e nós vimos a diferença das duas. E nós vimos duas maneiras de dizer que as coisas são chatas, que é tsumaranai e taikutsu, tá certo? Essas foram as dicas que eu preparei hoje nesses mapas mentais com a ajuda da inteligência artificial ChatGPT. Evidentemente, eu pego as matérias, dou uma revisada para ver se está tudo certo de acordo com os ensinamentos, de acordo com a língua japonesa. Mas vai por mim, está tudo certo. E, se você percebeu, a ajuda da inteligência artificial pode nos ajudar a ir para o próximo nível no japonês. Eu tenho trazido conteúdos como esse, eu preparo sim, não tenho vergonha nenhuma de dizer, com a ajuda da inteligência artificial. As aulas que eu dou para os meus alunos particular também eu preparo com a ajuda da inteligência artificial e eles têm sentido muito bons resultados por causa disso. Ela está aí para nos ajudar, então usemos ela, sem vergonha, facilita e facilita muito a nossa vida, tá certo? Eu prometi um presente aqui para quem ficasse até o final do vídeo. É o seguinte, eu gravei um outro vídeo sobre algumas maneiras de nós aprendermos japonês em 2023. Na verdade, são 3 maneiras. E eu alisto, como é que eu posso dizer, as vantagens e as desvantagens de cada maneira, para que você possa tomar uma decisão abalizada, se você realmente quiser aprender japonês, de qual é a melhor maneira para você aprender o japonês.
você tem uma maneira de aprender as coisas, você tem um orçamento, se você tiver um pouco mais de dinheiro, você pode ir para uma coisa mais eficiente, se não, você tem que ir para uma coisa mais barata. Então, quais são as diferenças entre as maneiras de nós aprendermos um idioma, ou mais especificamente o japonês? Vou deixar o vídeo aqui no final do vídeo, ou o vídeo, né? Um card, você clica lá e assiste, aí você pode decidir com consciência qual é a melhor maneira para você aprender japonês. Caso não apareça, ou então ele demore para aparecer, na descrição do vídeo também tem um link desse vídeo, fique à vontade, tá certo? E antes de eu ir embora, eu preciso mostrar o meu robô Catrovânio. Não, não vou mostrar meu Catrovânio, não. Se você quiser ver o Catrovânio, o meu robô, você coloca nos comentários, eu quero ver o Catrovânio, e aí, no próximo vídeo que eu gravar, eu coloco o Catrovânio aqui pra gente, tá certo? Espero que você tenha gostado. Esses últimos 20 minutos nós aprendemos um pouquinho de japonês. Tá certo, tá certo. Eu falo meio afobado mesmo, meio atropelando as coisas, mas eu procuro passar da melhor maneira possível o japonês, de uma maneira simples, descomplicada. E quem sabe, né? Rindo um pouquinho, faz mal a ninguém, né? Tá certo? Então tá, não se esquecendo de nada. A única coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Até mais. Até o próximo vídeo. Vinhetando!